participado, nós bendizemos o Glória teu a nome, Amém, Senhor, Deus. e Jesus. pedimos ao Senhor, nos livra de toda obra maligna, nos Sim, livra, Senhor, de Pai. toda intenção do inimigo, Senhor. Aleluia, Cobre a nossa Jesus. vida, Cobre, ó cobre esta casa, Deus. Senhor. E, ó Deus, nós Ô te pedimos Senhor.
paz do Senhor. Amém. Nós estamos felizes porque nessa noite nós estamos na casa de Deus, na presença do Senhor. Nós queremos louvar e bendizer o nome do nosso Deus. Nós agradecemos por todos esses dias que o Senhor tem usado a vida do pastor Douglas. Às quartas-feiras eu agradeço a Deus pela vida do nosso pastor, por toda a palavra, por tudo aquilo que Deus tem falado na nossa vida e por todas as vidas que têm trabalharam junto com o pastor Douglas nesses últimos dias, às quartas-feiras, e os irmãos que continuam trabalhando conosco. Nós louvamos e bendizemos o nome do Senhor. Pedimos a toda a igreja que coloque o coração na presença de Deus, porque nós queremos ouvir a voz do Senhor, nós queremos cultuar o nosso Deus, e que nada, como nós ouvimos inclusive o pastor Tiago dizendo, no lar, às vezes há dificuldades, mas neste momento, coloque toda a tua vida, teu coração na presença de Deus para buscar ao Senhor, amém? Nós vamos abrir este culto lendo o Salmo 92. Salmo 92, nós vamos ler responsivamente. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Sobre um instrumento de 10 cordas e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Pois tu, Senhor, me alegraste com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. O homem brutal nada sabe, e o louco não entende isto. Brotam os ímpios como a erva, e florescem todos os que praticam iniquidade, mas para serem destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Mas tu exaltarás o meu poder, como o do unicórnio, serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão cumprido o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos deles se certificarão quanto aos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Todos, para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor amado, nos colocamos em Tua presença. Amém. Nós bendizemos, nós exaltamos o Teu nome. Te agradecemos por esta noite em Tua presença, Senhor. Como diz o salmista, nós também dizemos diante do Senhor, bom é louvar o Teu nome, bom é cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, porque o Senhor é o único Deus que merece ser louvado, exaltado e glorificado, porque o Senhor é grande, grande é o Teu nome é poderoso, Senhor, e nós nos rendemos, nós nos prostramos diante do Teu nome, Senhor. Ó Deus, estamos humilhados em Tua presença, como servos do Senhor, nos colocamos diante de Ti, para que o Senhor em nós faça o Teu querer, faça a Tua vontade. Somos instrumentos em Tuas mãos e clamamos ao Senhor, usa-nos para o Teu louvor, usa-nos para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Nós estamos satisfeitos com a bondade da Tua casa, nós glorificamos o Teu nome, porque grandes são os Teus feitos e eles devem ser contados, devem ser anunciados, e nós bendizemos o Teu nome, porque o Senhor tem nos dado esta oportunidade. Quero agradecer ao Senhor por esta
esta noite. Quero agradecer a Deus por estar em tua casa neste momento. Quero agradecer ao Senhor por esta casa de oração, por todos os homens e mulheres que têm trabalhado em tua presença. Eu agradeço ao Senhor pela vida do meu pastor. Eu agradeço ao Senhor pela palavra de Deus em sua boca. Eu agradeço ao Senhor pela dedicação do teu servo, Senhor, por toda a palavra, Senhor, vinda de ti. Eu louvo o teu nome, Senhor, e eu clamo ao Senhor, abençoa o lar do teu servo, a vida da irmã Miriam, Senhor, a vida da Maria Isabel, do Rafinha e da Ana Sofia. Cobre este lar, Senhor. Eu clamo a tua bênção a cada dia, Senhor, e que dia a dia o Senhor continue usando o teu servo para que nós sejamos abençoados, instruídos em tua palavra, Senhor. Te louvo por aqueles que o Senhor tem levantado em tua casa, que têm participado, ó Deus, da tua obra. Nós bendizemos o teu nome e quero clamar ao Senhor neste momento que não somente a nossa vida, ó Deus, mas toda a tua igreja seja alcançada neste momento, as casas sejam alcançadas. Ó Deus, nós clamamos a ti que a tua presença seja poderosa, seja abundante, Senhor, e que neste momento a tua presença alegre o coração, faça transbordar o coração de alegria, Senhor. Nós clamamos a ti porque nós precisamos da tua presença, Senhor. Doce é a tua presença, gloriosa é a tua presença, e nós clamamos a ti que estes momentos sejam separados, consagrados para te dar louvor, Senhor. Nós clamamos a ti, receba o louvor e adoração do teu povo. Nós oramos a ti e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Bom é cantar louvores ao nome do Senhor.
e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Trovareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Aleluia. Glória a Deus. Que segurança em ti, Senhor. Aleluia, Louvado seja o teu Pai. nome. Tu és maravilhoso, Senhor. Sim, A ti Jesus. toda a glória. O Rei que sempre reinará. Glória a Jesus, Cordeiro de Deus. Vida eterna, teu reino trará. Nossa alegria conosco está. Vamos juntos cantar, proclamando a vida em Jesus Cristo. Louvem o Rei, erga o coração, cante em alta voz a Jesus. Louvem o Rei. Glória a Por seu retorno, oramos com fé. Nós ansiamos a vinda do Rei. Com seus remidos, sim, vamos louvar. Mal é vencido, meu Rei vivo está. Vamos juntos cantar, proclamando a vida em Jesus Cristo. Pois Ele é o Rei. Erga o coração, cante em alta voz a Jesus. Louvem o Rei. Glória a Deus. Canta o teu nome, Glória a Deus. no seu retorno, Oramos com fé, nós ansiamos a vinda do Rei. com seus remidos, sim, vamos louvar. O mal é vencido, meu Rei vivo está. Vamos juntos cantar, proclamando a
Este reino é um reino eterno, como diz a palavra de Deus. E a palavra de Deus também nos diz que o Cristo voltará. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós aguardamos a volta de Cristo, porque um dia estaremos na glória, cantando, louvando o nome do nosso Deus. Aleluia. Que bênção, louvado seja Deus. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor. Coisa só, meu desejo é reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Glória a Deus, te agradecemos, ó Senhor, pela tua vida em nós. Bendito seja o Sobre teu o nome. meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo. Reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome Glória a do Deus. Senhor. O reino de Deus é um reino de paz e nós bendizemos o nome do Senhor. Se Ele não tem reinado, que Ele possa reinar em nosso viver. Nós precisamos que Ele seja o Senhor, que Ele esteja no controle de todas as coisas.
Estamos aqui neste lugar, reunidos, Senhor, só para te adorar, pois tu tens transformado nossas vidas. Por isso, Senhor, te rendemos glória, glória a ti, Senhor. Todo domínio, toda honra, toda força e poder pertencem a ti, Jesus. Te rendemos glória, glória a ti, Senhor. Todo domínio, toda honra, toda força e poder pertencem a ti, te rendemos glória, glória a ti, Senhor. Todo domínio, toda honra, toda força e poder pertencem a ti, Jesus. Te rendemos glória, glória a ti, Senhor. Todo domínio, toda honra, toda força e poder pertencem a ti, Jesus.
quão doce esse nome é, ó quão doce esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó quão doce esse nome é, incomparável é, ó quão doce esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado. Aleluia, Jesus, santo, santo é o teu nome, ó Deus, santo és tu, Senhor. Esse nome é incomparável, glorioso esse nome é, nome de Jesus. Glorioso esse nome é, nome de Jesus. Glórias a ti, ó Deus, aleluia, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Venceste a morte, o véu rompeste, vazio teu sepulcro está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressurreto vivo está. És invencível, Inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, teu nome sobre tudo está. poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, sobre tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, teu nome sobre tudo está. poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, sobre tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre
sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, teu nome sobre tudo está. Nome é poderoso. Aleluia, Jesus. Santo é Aleluia. seu nome. Teu nome é o poder, a vitória. Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é. Sobre tudo Ele é. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Poderoso esse nome é, Nome de Jesus. poderoso esse nome é, Nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Te exaltamos, Senhor. Aleluia, Jesus. Exaltado e glorificado seja este nome poderoso, o nome de Jesus. Ao teu nome toda glória, Senhor, ao teu nome todo louvor, porque tu recebeste este nome está acima de todo nome que há nos céus, na terra e debaixo da terra. A este nome se dobre todo joelho para glorificar ao Senhor, ao Todo-Poderoso. Nós cremos em Ti, sim, ó Deus, cremos em Tua palavra e sabemos que em Ti está o manancial da vida, em Ti está a vitória, o poder para aquele que deseja vencer está em Ti, Senhor. Nós queremos nos aproximar do Senhor e viver a cada dia diante de Ti, e como nós cantamos, que o Senhor reine em nossa vida, que o Senhor tenha o senhorio, que o Senhor dirija os nossos passos. A Ti toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Nós clamamos ao Senhor, aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração. Ó Deus, nós queremos Te glorificar com estes cânticos, e ó Deus, neste momento nós clamamos a Ti. Ajuda-nos na meditação da Tua palavra, repreendemos toda obra contrária em nome de Jesus, toda a força que quer tirar o homem da Tua presença, nós repreendemos em nome de Jesus todo comichão no ouvido e clamamos ao Senhor que neste momento Tu fales a nossa vida, fale através da Tua palavra, Senhor, e que nós possamos colocar a nossa vida aos Teus pés, assim como Maria, para ouvir a Tua voz e assim sermos dirigidos, sermos abençoados pelo Senhor, sermos alcançados pelo Senhor nesta noite. O Senhor bem sabe tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós necessitamos, mas neste momento nós calamos a alma, nós calamos o nosso coração, ó Deus, e nós pedimos, fala conosco, Senhor, para que possamos compreender os Teus caminhos e assim, ó Deus, dirigir os nossos passos segundo a Tua vontade. Nós Te pedimos todas as coisas e agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós cremos verdadeiramente naquilo que nós cantamos, que está na palavra de Deus. No Senhor nós venceremos. No nome do Senhor nós venceremos. Sempre em Cristo, no Senhor, nós teremos mais do que vencedores. O povo de Israel, nós conhecemos muitas histórias. E principalmente no deserto, nós sabemos que o povo tinha toda a condição de vencer e ser abençoado. Mas ele preferiu andar pelos seus próprios caminhos, ele preferiu se esquecer do Senhor e buscar aquilo que estava diante dos seus olhos. Muitas vezes olharam o que tinham os inimigos, muitas vezes
nós vemos também um relato dizendo que eles desejavam aquilo que havia no Egito e não estavam olhando atentamente para o Senhor que estava sobre a sua vida, não estavam olhando para as promessas que foram feitas e que Deus já estava cumprindo e todo o livramento que Deus realizou. Paulo fala aos Romanos 15, verso 4, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então nós vemos claramente aquilo que Deus deixou registrado para a sua igreja, é para que nós observássemos, para que nós atentássemos em tudo aquilo que está nas Escrituras e aprendêssemos com aqueles que foram levantados por Deus como exemplo, assim como nós ouvimos de Hebreus 11, 12, esta grande nuvem de testemunhas que nós temos para que nós andemos segundo estes homens, segundo estas mulheres que tiveram o seu testemunho de vida e de fé registrado na carta aos Hebreus, para que nós andemos desta mesma forma. E assim nós vemos também os maus exemplos estão também registrados para que nós não andemos nesses passos. Estão registrados para que nós saibamos aonde homens e mulheres erraram, porque não atentaram para a palavra de Deus, para a voz do Senhor, e deixaram com que as circunstâncias que estavam vivendo naquele momento abalassem a sua fé, abalassem o seu viver diante do Senhor. Nós estamos vivendo, como nós temos ouvido, uma pandemia, mas ela está nesta esfera aqui. Pastor Douglas citou algumas vezes, Deus não está sofrendo esta pandemia, ou esta ou outras que já existiram, ou qualquer outro problema que possa estar circundando todo mundo. Deus não está sofrendo absolutamente nada disso. E Paulo registra dessa forma, a igreja de Cristo, ela caminha em triunfo. Deus sempre nos faz caminhar em triunfo com Cristo. Então não há momento, não há dificuldade em que nós venhamos a dizer, olha, será que vai haver vitória? Será que teremos vitória? Nós seremos sempre vitoriosos se andarmos confiando no Senhor. Como nós cantamos, não há quem se iguale a Cristo. Não há outro como o nosso Deus. E nós temos que confiar nele. O povo de Israel tinha a promessa de Deus, vocês estão não somente saindo do Egito, vocês vão para uma terra boa que mana leite e mel, que eu tenho preparado para vocês. Inclusive, aqui a palavra que nós vamos meditar nessa noite está em Números 13, mas nós ouvimos recentemente sobre a entrada na terra de Canaã e a condução que Deus fez do seu povo através da vida de Josué. Da mesma forma, a escola bíblica com as crianças, elas têm estudado este tema sobre a posse da terra, e que nós vemos os que entraram na terra de Canaã foram os homens, as mulheres da segunda geração, não aqueles que saíram do Egito, mas porque pecaram, porque desobedeceram, eles não entraram. Então a segunda geração entra na terra de Canaã, e é exatamente o que a palavra de Deus nos fala, e aquilo que eu observei. Esses que não entraram porque desobedeceram, porque não creram, e é desta forma que Deus fala, não haja desta forma. Não se comporte da mesma maneira, não tenha as mesmas atitudes, mas tenha a atitude, por exemplo, da vida de Josué e Calebe, que desta geração que estava no deserto foram os únicos que entraram na terra de Canaã. Números 13, a palavra de Deus nos fala que os homens iam conhecer a terra de Canaã. Alguns homens foram espiar essa terra. E Números 13, 20. Bom, na verdade eu vou ler a partir do 17, que aqui já estão comissionados
os 12 líderes, os 12 chefes das tribos de Israel que iriam espiar a terra. Números 13, a partir do 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas, vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se é fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Então Moisés, a esses 12 homens, ele dá instruções do que eles deveriam ver e observar na terra. E no final do 20 ele fala o seguinte: tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Por que tende ânimo, Moisés falou àqueles homens? Ânimo, em outras versões, ou mesmo em sinônimos do dicionário, seria sejam corajosos. Ao invés de Moisés ter dito tende ânimo, também podemos entender que ele disse sejam corajosos, sejam fortes, sejam vigorosos, esforçai-vos, perseverem. Olha, vocês vão encontrar dificuldades, mas continuem. Então aqui, por que Moisés fala dessa forma, tende ânimo? Porque eles estariam sujeitos a encontrar as dificuldades. A caminhada com Deus, eles teriam essas dificuldades. A palavra de Deus nos fala, Jesus dizendo aos discípulos quando eles iriam fazer a obra do Senhor, ele fala, olha, sede prudentes como as pombas, sede prudentes como as serpentes, simples como as pombas. Jesus estava dizendo, não vá sendo inocente, mas seja prudente, não se coloque diante do inimigo como se ele não fosse, como se ele não existisse, como se você não tivesse encontrado uma dificuldade. Então Moisés disse, não desista, tenha ânimo, porque vocês podem encontrar dificuldades. Estes homens também aqui, ele coloca, por que ele fala para eles, tenham ânimo? Porque eles estariam observando o povo que habitava em Canaã. Ele fala, vocês vão ver as cidades, vocês vão ver o povo que está lá. E eles então, certamente, eles se encontrariam com inimigos, não que eles seriam vistos por esses inimigos, mas eles estariam lá, 12 homens vendo povos inimigos, pessoas que eles sabiam que não tinham nenhuma relação com eles, e realmente eles se encontram e fazem um relato disso. Mas o que ele está dizendo? Dessas mesmas dificuldades, no momento que nós estamos servindo ao Senhor, Deus fala, olha, não adianta você falar, eu começo a servir hoje e amanhã eu desisto. Eu começo a servir hoje e a primeira dificuldade da minha vida, eu não quero permanecer. A palavra de Deus, nós conhecemos a história de Elias, quando ele profetiza de um tempo que não viria chuva sobre Israel. Nós vemos quando ele fala contra os profetas de Baal, ele fala contra Acabe, e ele derrota esses profetas de Baal, e chega no momento que Acabe depois diz tudo, o rei Acabe diz tudo à sua esposa Jezabel, e ela chega e fala, olha, ela manda um recado para Elias, Elias, Acabe me contou o que aconteceu, e eu vou acabar com você. E Elias, naquele momento, diz a palavra de Deus que ele teme. Veja só, 1 Reis. (19:3). Depois do recado de Jezabel, diz aqui 19:3. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Então ele temeu as palavras de Jezabel, e ele diz aqui o relato que ele se foi para se salvar. E depois, quando ele tem aquele encontro com o Senhor, ele fala, antes aqui, né? Ele se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, e disse, Senhor,
basta. Senhor, Acabe quer acabar comigo, Jezabel quer acabar comigo. Acaba o Senhor de uma vez com isso, basta. Porque ele estava num momento de grande dificuldade. Mas da mesma forma, Deus se apresentou a Elias e disse para que ele se levantasse, comesse. E nós vemos depois ele ter um encontro com o Senhor e aquela voz fala: o que você está fazendo aqui? Eu preservei Israel, eu preservei os joelhos que não se dobraram, você não está sozinho, então permaneça fazendo. E desta forma que Deus disse aqui, Deus disse através de Moisés: tenham ânimo. Vocês vão encontrar homens diante de vocês, então não vão chegar diante da primeira dificuldade e recuar. Da mesma forma nós vemos Eliseu, quando ele se vê, o moço de Eliseu se vê cercado do exército inimigo, e ele chega: meu Senhor, o que nós vamos fazer? E Eliseu fala: olha, são maiores os que estão conosco do que os que estão contra nós. Porque se você olhar a dificuldade, assim como Moisés disse a ele, não olhem para os inimigos, mas tenham ânimo, permaneçam, porque senão vocês vão olhar as dificuldades e vocês vão desistir. E Deus então abre os olhos daquele moço e ele vê carros e cavalos do Senhor que estavam ali para guerrear em favor do povo de Israel. Então Moisés fala: olha, vocês vão chegar num lugar que Deus preparou, mas há homens, há inimigos, será realmente uma batalha, será uma guerra. E foi dessa forma como depois, futuramente, o povo de Israel entra na terra de Canaã. Mas Moisés fala: tenham ânimo, sejam corajosos, não recuem por nada, não recuem por nada. Por que também Moisés fala isso? Porque eles não eram quaisquer pessoas. Voltando em Números 13, esses 12 homens que foram separados por Moisés, está aqui no início do capítulo, verso 2, a partir do 1, disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor, todos aqueles homens que eram cabeças dos filhos de Israel. Eram homens que foram separados, eles representavam as 12 tribos. Certamente não poderiam todos os homens ir espiar a terra, mas então foram separados homens principais, líderes. E quando Moisés fala: tenham ânimo, tenham coragem, porque ele esperava que esses homens trouxessem uma resposta positiva daquela terra, de tudo que eles encontraram, e que eles não temessem. Então é por isso que ele disse: não se espantem, porque vocês são uma liderança, vocês representam o povo de Israel, vocês não estão indo em seu próprio nome, mas vocês são líderes do povo. Vocês são homens separados, assim como nós vemos Deus mesmo dizendo, através do apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 4, nós ouvimos domingo, que Deus separou e colocou na igreja, não somente os ministérios, mas homens, mulheres que têm trabalhado nesses ministérios, apóstolos, pastores, mestres, para a edificação. Então estes homens como liderança não foram levantados para amedrontar, para fazer com que o povo desistisse, mas foram levantados para que assim Deus deu aperfeiçoamento ao corpo, é o que diz Efésios 4. Estes homens aqui representavam a mesma coisa. Vocês são pessoas que estão indo representar o povo de Israel. Então sejam corajosos, cada tribo tem confiado que vocês vão lá falar em nome do Senhor. Não desistam, vocês são representantes desse povo. E por último aqui eu anotei que o testemunho deles, destes homens, desses 12, seria responsável por edificar ou confirmar o ânimo, ou então abater o ânimo de todo o povo. Não é? Nós vemos a sequência do texto, já nos mostra, aqueles que conhecem, estão familiarizados com a história bíblica, conhecem. Aqueles que não conhecem, têm acompanhado os cultos, leia Números 13 e 14. E você vai ver que estes homens foram levantados para que fossem até a terra de Canaã e trouxessem esse relato. E assim, desta forma, Moisés só disse: eu estou confiando em vocês, para que todos os demais que estão aqui possam ouvir de vocês boas palavras. Por isso que ele disse: tenham ânimo,
não venham aqui dizer palavras que derrubem, que não edifiquem, que façam com que o povo venha estremecer. Isso que Moisés disse: tenham ânimo, se esforcem. Não adiantaria nada haver líderes, homens separados, para que, ao primeiro momento que eles fossem ser usados para representar o povo, trouxessem uma notícia negativa. Da mesma forma, nós vemos, não é difícil nós entendermos no dia a dia, quando nós estamos no trabalho ou nas nossas atividades, uma pessoa que sempre traz uma palavra que vai contra, que está sempre não edificando, mas sempre trazendo você para baixo. Muitos falam: olha, aquela pessoa é muito negativa, não consigo ficar junto dela. Hoje, nesse dia, nós olhamos o noticiário, saindo do culto, o pastor já tinha até dito: olha, se nós, ao acabar o culto, nós começamos a olhar as notícias, as dificuldades, tudo o que tem acontecido, eu vou começar a comentar dessas coisas com você e eu vou abalar a sua fé, eu vou abalar o seu ânimo. Da mesma forma, o outro vai dizer a mesma coisa. Por isso que ele disse semana passada: vamos louvar, vamos cantar, vamos continuar cantando, porque senão a gente começa a dizer da nossa própria vida, daquilo que nós estamos olhando e observando, e nós não estamos com os olhos no Senhor. Estes homens tinham que olhar para o Senhor, e por isso que Moisés disse: tenham ânimo, tenham coragem, sejam vigorosos. Vocês representam todo um povo que está ainda aguardando aqui para entrar na terra de Canaã. Por isso que a liderança foi separada e deveria ser preparada para este trabalho. Quem conhece sabe que apenas 2 entraram, porque o testemunho deles não foi o testemunho que eles deveriam dar, e que Moisés também aguardava, porque antes que eles saíssem, eles falam: coragem, coragem. Nesta jornada, para eles foi exigida o ânimo, a coragem, assim como para nós, na carreira cristã, é exigido da mesma forma. Quando nós andamos com Cristo, Cristo não havia sido revelado aqui no Antigo Testamento, nós dizemos claramente, mas a igreja diz que a história bíblica, toda ela é cristocêntrica. Então a carreira destes homens devia ser baseada olhando para o Senhor, assim como a nossa mesma carreira, como nós ouvimos recentemente com o pastor Douglas, a nossa carreira deve ser perseverante. Nós não podemos olhar para as dificuldades, nós não podemos olhar para as lutas, porque tudo isso nos leva para baixo. Mas nós temos que dizer: Senhor, me dá poder, Senhor, me dá este mesmo Espírito que Moisés está dizendo aqui. Tenham coragem, tenham ânimo, porque vocês estão numa batalha, vocês estão numa carreira, numa jornada com o Senhor, e se vocês olharem para as dificuldades, vocês não avançarão. Irmãos, como eu disse em Romanos 15, o que nós vemos Moisés dizendo a estes homens é totalmente válido para nós hoje. Se nós não tivermos o ânimo que Moisés disse a estes homens, ou a coragem, o vigor, a primeira dificuldade, a primeira dor de barriga, nós deixamos, nós não queremos realizar, nós olhamos poucas coisas e temos dificuldade com isso, mas nós temos que ter ânimo que estes homens não tiveram. E é o que nós vemos na sequência do texto: eles foram, conheceram a terra, viram, colheram o fruto, e no versículo 27 eles relatam a Moisés: quando eles voltaram, verso 27, relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Qual é a primeira resposta, ou a primeira reação destes homens na história aqui? Eles reconheceram exatamente o que Moisés disse: olha, vocês vão ver as cidades, vocês vão ver o povo,
vamos ver se é fortificada, se tem fruto, se tem floresta, ou não, se eles vivem em cidades abertas. Então eles reconheceram exatamente que a promessa condizia com o que eles ouviam do Senhor. E ele falou, está aqui o fruto. É o verso 27, final do 27, ele fala, verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Diz a palavra de Deus, um pouco antes, que 2 homens carregaram um cacho de uvas. Então eles reconheceram que realmente a promessa era exatamente o que eles ouviram, e também da mesma forma eles disseram, o povo é tudo isso que nós estamos relatando, eles são fortes, são poderosos, tudo mais. Então o que nós podemos dizer? O testemunho deles é verdadeiro, porque tanto o fruto é verdadeiro da promessa, assim como as dificuldades que eles já tinham ali relataram, só que eles não observaram que eles tinham que confiar no Senhor. No verso 30, Caleb faz calar o povo, porque ele já percebe o povo ali se desanimando com o testemunho destes homens. Então o testemunho deles foi verdadeiro, mas eles não somente deram um testemunho verdadeiro, mas eles diminuíram a promessa de Deus. Eles não somente diminuíram a promessa de Deus, mas também se esqueceram daquele que fez a promessa. Nós estamos vivendo momentos difíceis. Se nós olharmos a dificuldade, nós vamos nos esquecer as promessas de Deus sobre a nossa vida. Nós vamos nos esquecer da promessa de Deus sobre a nossa casa de oração. Nós vamos esquecer que Deus tem uma obra a realizar se nós olharmos para as dificuldades. Foi-lhes dada esta tarefa. Olhe, observe e nos traga o relato. Mas eles olharam e começaram a enaltecer as dificuldades diante de toda a bênção que eles viram naquele lugar. E a prova que nós temos disso é que o testemunho de Caleb foi contrário destes homens. Estes homens se esqueceram de Deus, como nós dissemos. Êxodo nos mostra que, Êxodo 14, depois que eles saíram do Egito, e é o primeiro momento que Deus dá provas que eles não somente estavam saindo da escravidão do Egito, mas que Deus os tomara para ser um povo particular em que Deus depositava todo o seu cuidado. Eles então param diante do mar e começam a clamar. E aí Deus diz o seguinte, Números 14, o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Números 14, 14, o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Então aqui nós vemos o livramento do Senhor, quando então eles entram no Mar Vermelho, e depois os egípcios vêm atrás do povo de Israel, e nós conhecemos a história que todo o povo sai, e depois Deus fecha, e Deus diz, vocês nunca mais verão esses inimigos, porque eu tenho cuidado de vocês, porque eu não somente tirei vocês do Egito, eu não somente tirei vocês da escravidão e da morte, mas eu vou cuidar de vocês todos os dias da vossa vida. Então Deus falou, o Senhor pelejará por vocês. Então, no final do capítulo 14, verso 30, assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. O que aconteceu então? O povo viu o livramento do Senhor e disse que aqui diz a palavra de Deus que o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés. Então, desde que Deus se manifestou a Moisés, e então Moisés se apresenta diante do faraó, ele realiza aqueles sinais, as 10 pragas do Egito. O povo de Israel está vendo, não é somente o fato de haver pragas no Egito, existem pragas no Egito e o povo de Israel é protegido pelo Senhor. Não era algo ao acaso, não era um sinal feito ao acaso, mas eles sabiam que era a mão de Deus, porque o egípcio sofria e o povo de Deus era protegido. Aqui na sequência, então, quando eles saem, eles então
passam pelo mar e eles começam a dizer: nós confiamos em Deus, porque Ele fez aquela obra e tem cuidado de nós, e nós confiamos no Senhor. E depois eles passam no deserto e Deus livra, e Deus alimenta, e somente Deus que pode prover todas as coisas. Então o povo, neste momento, ele confiava no Senhor. E quando nós vemos o povo dando aquele testemunho, aquele relato diante de Moisés e de Arão e do povo, o que eles estão dizendo? Nós nos esquecemos de Deus. Nós vimos a promessa, nós vimos o inimigo, mas nós não fizemos conta de quem é o nosso Deus. As obras que Ele operou no Egito, as obras que Ele realizou em todo esse momento no deserto, nós nos esquecemos quem é o Senhor. Nós nos esquecemos. O relato deles, embora fosse verdadeiro, estava cheio de incredulidade, estava cheio de humanidade. Eles não olharam mais para o céu, não olharam para o Senhor, que de dia estava com a coluna de nuvem, de noite com a coluna de fogo, protegendo todo o tempo Israel. Eles não olharam o que seriam aqueles povos diante de tudo que Deus já tinha feito. Eles só olharam a dificuldade, se esqueceram de Deus. Nessa reação deles também, o que houve? Que eles não atentaram. As palavras de Moisés, Números 13, diz assim, 13:1. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem em terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Não há nenhuma condição aqui. Ele não diz: envie homens para espiar a terra que os filhos de Israel terão que pelejar, terão que conquistar, terão que lutar. Diz aqui: eu hei de dar aos filhos de Israel. A promessa de Deus sobre a nossa vida, nós temos que ser fiéis ao Senhor, e Ele mesmo nos abençoa, e Ele mesmo cumpre toda a sua palavra, porque não é somente neste momento que nós vemos aqui em Números 13, eu hei de dar. Eu não estou dizendo a Israel, olha, quem sabe se você for muito prestativo e sábio nas suas decisões, neste momento que vão invadir e guerrear, quem sabe vocês consigam. Moisés, envia aqui esses homens para que vejam aquilo que eu vou fazer. A palavra de Deus nos mostra que Deus estava determinado, e não somente neste momento, mas porque esta era uma aliança antiga. Antes que eles saíssem do Egito, Deus fala a Moisés da seguinte forma, Êxodo 6. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, Abraão, Isaque e Jacó, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Eu estabeleci uma aliança, disse o Senhor. A aliança de Deus não pode ser quebrada. A aliança de Deus, Ele não passa por cima, porque não é o homem que faz, mas Deus faz a aliança. Deus prepara isso. Veja o que Deus fala em Gênesis 15 a Abraão. Aqui, logo após o momento que é feito um pacto de Abraão com o Senhor, quando ele oferece aquelas ofertas partidas ao meio e Deus recebe, aqui Deus diz o seguinte, verso 18, naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência dei esta terra. Ele confirma então esta palavra em Gênesis 15, porque ele já tinha dito a Abraão logo no início da história de Abraão. Abraão é citado em Gênesis 11, e depois Gênesis 12 começa a história de Abraão. Quando ele chega à terra de Canaã, diz a palavra de Deus, Gênesis 12, 7, apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Deus disse a ele, Abraão, eu vou te dar a sua descendência. A tua descendência vai ter essa terra de Canaã onde você está habitando. Gênesis 13, 15.
porque toda esta terra que vês eu te darei, e a ti e a tua descendência para sempre. Então ele está dizendo, Abraão, eu vou dar essa terra para você e para a sua descendência. Abraão, eu darei esta terra. Mas no capítulo 15, verso 18, ele diz, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência dei esta terra. Ou na versão revista corrigida diz, tenho dado esta terra. Ou seja, ele falou, eu já determinei que será desta forma, Abraão. Não importa se lá na frente alguns homens duvidarem, não importa se em algum momento alguns homens não entrarem, a outra geração entrará, porque eu estou dizendo, Abraão, eu já dei essa terra para você, Abraão, eu estou prometendo a você e você receberá, os seus descendentes receberão. É uma obra que não depende da nossa vida, mas Deus diz, eu quero abençoar a tua vida, somente creia em Deus. Deus tem promessa em nossa vida, Deus tem uma obra e muitas vezes nós olhamos para o chão, nós olhamos somente para o nosso horizonte, nós ouvimos palavras lá atrás que nos diz, eu vou realizar. Nós lemos na palavra de Deus e nós cremos na palavra de Deus quando Deus diz, eu vou levantar, eu vou realizar, mas muitas vezes nós olhamos a dificuldade, nós olhamos as lutas e o nosso olhar, como desses líderes, muitas vezes se volta para algo que é efêmero, para algo que é terreno e que não poderia tirar os nossos olhos do Senhor. Deus já disse aqui, Abraão, eu dei esta terra, Abraão. Esse povo de Israel vai habitar neste lugar, você pode ter certeza. E por isso, então, estes homens, eles não somente duvidaram de Deus, que tinha feito tantas obras, mas também eles duvidaram deste mesmo Deus, que tirou Abraão da terra de Ur, que fez com que Abraão, Isaque e Jacó peregrinassem nessa terra e fossem prósperos e abençoados. Eles se esqueceram de José, que foi levado ao Egito, e ali prosperou, e todo o povo de Israel foi abençoado. Eles deviam falar, misericórdia, Moisés, como é que a gente pode esquecer dessa promessa, Moisés? Porque Deus disse, nós ficaremos numa terra estranha, nós ficaremos como escravos, mas Deus julgará essa nação, e nós sairemos de lá, e voltaremos para a terra das suas peregrinações. Eles não olharam para a promessa. As nossas dificuldades nos fazem esquecer do poder do nosso Deus, que nós cantamos, Ele é inigualável, Ele é invencível, mas quando vem a luta a gente fala, mas que Deus é esse? Ele é invencível, Ele é, mas muitas vezes o homem não entende que Ele é invencível, que Ele é todo-poderoso, como diz Jó, os seus planos não podem ser frustrados. 10 espias de Israel, 10 líderes de Israel não conseguiram compreender, Deus não ficaria frustrado, Deus não deixaria de fazer, mas eles foram incrédulos, e é o que diz a palavra aos Hebreus, porque eles não entraram por causa da incredulidade. Nós temos uma obra a realizar, nós temos um trabalho a fazer para o Senhor, e muitas vezes nós duvidamos daquilo que Deus já prometeu, e daquilo que Deus tem feito, e dos sinais de Deus, e da palavra de Deus que Ele tem falado a nós. Nós não podemos olhar para as dificuldades, mas nós temos que crer no Senhor que nos chamou para essa obra. E esses homens, então, eles, mais uma vez, só para finalizar, a reação destes homens, eles fizeram um relato verdadeiro, mas eles se esqueceram de Deus, se esqueceram da promessa, e eles aumentaram, ou glorificaram, e fizeram que fosse muito maior a adversidade do que a bênção de Deus. E o que nós entendemos claramente com isso? Que toda condição humana, que tudo aquilo que o homem pode se preparar ou realizar, tudo isso é nada, tudo isso é nulo quando o coração não está no Senhor. Eles poderiam ter visto tudo isso e o relato deles ser exatamente o de Calebe. E foi por isso que o povo já começou a murmurar. E Calebe fala para o povo, para. Ele disse ao povo, cale-se, não tenha, porque foi o que Moisés disse àqueles homens, não tenham ânimo, tenham coragem, porque aquilo que vocês disserem, vocês podem inflamar todo o povo. Ainda que fosse uma promessa, e no caso era, e é divina, ou seja, a promessa divina é a garantia, é a certeza que vai ocorrer. O Senhor voltará.
Ele disse, então a certeza que vai ocorrer é porque o Senhor disse. O Senhor vai abençoar a tua vida. É porque se Ele disse, você vai ser abençoado. Você tem que crer e aguardar no Senhor. Mas então, se nós olharmos somente para as dificuldades e formos incrédulos, como estes homens, não vai adiantar. Seja a promessa que você tenha ouvido, se você não confiar no Senhor, a promessa não vai se realizar em tua vida. Porque a promessa de Deus dos homens entrarem na terra de Canaã foi concluída, mas não entrou aquela geração que não creu. E é o que a palavra de Deus nos diz em Hebreus 3. Hebreus 3:19. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Mas vamos ver um pouquinho antes do 16. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Está falando do povo de Israel. Não foram de fato todos os que saíram do Egito, por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Hebreus, então, ele resume, por que eles entraram? Por causa da incredulidade. Se você tem promessa de Deus, se você ouve a palavra de Deus, primeira coisa, continua, seja corajoso, tenha ânimo e creia em Deus. Se você duvidar, a promessa não vai se realizar. E a palavra de Deus diz claramente também, Hebreus 11 diz, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aqueles homens não agradaram a Deus por causa da falta de fé. E por que Abraão recebeu a bênção, a palavra de Deus nos fala? Porque ele creu em Deus. Ele creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Então, esses homens falharam como liderança, que deveriam ser um arrimo, uma força para todo o povo que estava aguardando o retorno deles com boas notícias. E porque eles duvidaram da obra de Deus e das promessas do Senhor, eles não herdaram. Mas, como eu estava dizendo, Romanos 15 nos diz, o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Não somente o erro destes homens, mas a vida de Caleb, irmãos. Em um único versículo nós vemos, Números 13, Números 13, 30, a reação de Moisés diante do povo, quando ele ouve o testemunho destes homens. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Essa aqui é a versão revista e atualizada, diz, eia, subamos e possuamos a terra. A revista corrigida diz, subamos animosamente e possuamo-la. Então, essa palavrinha aqui, eia, é uma interjeição que diz exatamente isso, uma expressão de ânimo, de coragem, de força, de vigor. Exatamente, estava no coração de Caleb aquilo que Moisés disse, permaneça, tenha força, tenha vigor, tenha ânimo, tenha coragem. Nós estamos falando de valentões, nós estamos falando de coragem no Senhor, perseverança, persistência, porque Deus quer realizar a obra. Então ele fala ao povo, olha, esqueça esse testemunho, esqueça o que eles estão dizendo, coragem, confia no Senhor, porque Ele tem uma obra, confia em Deus. A atitude dele foi de encorajamento do povo. 10 líderes erraram, 10 líderes fraquejaram e fizeram com que o povo começasse a se derreter o coração. E um desses homens disse, olha, esqueça essa palavra, esqueça, coragem. Coragem é o que nós precisamos dizer, Senhor, dá-me deste Espírito, como diz em Números 14, 24, que disse Deus que nenhum dos homens que duvidaram entraria, mas Caleb, porque ele fala o seguinte, Números 14, 24, porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro Espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, a sua descendência a possuirá.
Então ele está dizendo que houve um outro espírito que não houve naqueles homens, este espírito de perseverança no Senhor. Como diz a palavra de Deus, que Deus não tem nos dado um espírito de covardia, mas de amor, de perseverança e moderação. Então nós temos que ter este mesmo espírito, e não somente para que nós, assim como Caleb entrou, porque pela sua atitude diante do Senhor, a palavra de Deus diz que ele entrou. Nós queremos conquistar as promessas, nós queremos receber de Deus as promessas, então nós temos que ter este espírito que houve em Caleb. Mas este mesmo espírito, ele diz, isso não é só para mim. Ele está dizendo para o outro, ei, coragem, continue, porque Deus prometeu. Então essa obra que estava na vida de Caleb deve estar na minha e na tua vida. Chega no teu irmão e diga, não desista. Vamos em frente, Deus é conosco, o Senhor tem nos levantado, e nós não vamos olhar para a dificuldade, nós não vamos olhar para a luta, nós não vamos olhar para a humanidade, nós vamos olhar para o alto, de onde vem o nosso socorro, nós vamos olhar para o Senhor, Criador dos céus e da terra, nós vamos olhar para a palavra de Deus, nós vamos olhar para as promessas de Deus. A pandemia não fez cessar a obra de Deus, a pandemia não fez calar a boca de Deus, a pandemia não fez cessar o poder de Deus. Então por isso, da mesma forma, você tem que dizer para mim, eu tenho que dizer para você, vamos em frente, Deus tem uma obra a realizar, Deus tem muito a fazer, e as promessas de Deus são muito maiores do que as dificuldades. Nós sabemos que são dificuldades, sim, nós sabemos que são lutas, e nós não queremos fazer um romance. Nós citamos Elias, nós citamos Eliseu, que na verdade não foi a dúvida de Eliseu, mas foi do moço de Eliseu, Eliseu está dizendo o seguinte, Senhor, se ele não ver, ele não vai confiar. Então, esse homem teve que ver o exército que estava junto deles. Elias teve dificuldade, porque a dificuldade existiu e ele teve medo, diz a palavra de Deus. Mas aqui Caleb está dizendo, olha, persevere, e é o que nós temos que dizer um ao outro, porque nós somos um corpo, e nós dependemos uns dos outros, e estes membros dependem uns dos outros, e nós temos que dizer, continua, vamos em frente, Deus tem uma obra, nós temos que estar unidos. E não somente ele disse, coragem, continue, tenha vigor, ele diz o quê? Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porque ele sabia, o relato para Caleb é exatamente dos outros homens. Caleb não chegou e falou, não, mentira deles, não tem homem grande não tem gigante lá, não tem, é mentira, é tudo mentira. Não tem cidade fortificada, não tem não, é uma porcaria. Aquela tal de Jericó é uma porcaria, é um muro gigante, mas é uma porcaria. Ele não falou isso. Ele sabia, o relato daqueles homens era verdadeiro, mas Caleb não olhou para baixo, ele olhou para cima. Certamente, não importa o tamanho do problema, certamente nós possuiremos a terra, porque ele não olhou para o chão, ele não olhou para a dificuldade, mas o espírito dele era o espírito que Deus se agradou, é um espírito de perseverança e confiança em Deus, confiança nas promessas, e não somente nas promessas, mas no Deus das promessas. Nós aguardamos em Deus tudo em nossa vida, nós não podemos olhar para a dificuldade e dizer, será que Deus vai fazer? Será que Deus continua a realizar? Se nós fizermos dessa forma, Deus não tem prazer. A palavra de Deus diz, o meu justo viverá pela fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós não podemos recuar, nós não podemos desistir. E no momento, depois que Caleb fala aqui, esses homens novamente chegam e só relatam o reconhecimento de sua derrota. Esses outros espias, eles só relatam, após o que Caleb fala, que poderia mudar o pensamento deles. Não, nós não poderemos. Nós não conseguiremos. Aqui eles falam no verso 31, porém os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Nós temos que crer exatamente como Caleb, exatamente como depois nós citamos Eliseu, maior são os que estão conosco do que aqueles que estão contra nós.
nós temos o Senhor ao nosso favor. Quem está com o Senhor está com a maioria. Quem está com o Senhor dos exércitos está com a maioria. Como nós ouvimos, Ele tem feito obras maravilhosas, move céus e terra em favor daqueles que confiam no seu nome, daqueles que temem no seu nome. Então nós não podemos recuar como estes homens, mas temos que ter o mesmo espírito de Calebe. E verdadeiramente, irmãos, para concluir, a vida com o Senhor, essa jornada que nós passamos, ou a carreira cristã, como o pastor Douglas disse desses últimos cultos, e também ele fala em Hebreus 12, citou, olha, corramos com perseverança, que é o que Deus está dizendo aqui, perseverem. Olha, vocês vão encontrar dificuldade, mas eu estou dizendo para vocês, antes de vocês encontrarem, perseverem. Pastor Douglas já tinha dito, então, não sei se foi, acho que foi na semana retrasada, exato, acho que foi isso. Ele já disse, vamos correr com perseverança, vamos correr com perseverança. E é o que nós estamos dizendo, a jornada com Cristo, sem perseverança não vai. Nós teremos dificuldades, os discípulos de Jesus tiveram dificuldades. A palavra de Deus diz que se nós não buscarmos no Senhor, o inimigo ele está nos rondando. A palavra de Deus também nos mostra Jesus dizendo, Pedro, Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. E não somente a Pedro, porque ele fala a Pedro, porque ele está dizendo, eu vou orar pela tua fé para que ela não se esgote, Pedro. E quando você se converter, confirma também os teus irmãos. Mas ele está dizendo, todos vocês, o diabo pediu para tentar, para provar, todos vocês. Mas eu vou orar por você. Então nós sabemos que a nossa vida com Cristo, ela exige perseverança, dedicação, ânimo. No momento que nós estamos encontrando a dificuldade, não se esqueça, maior é o teu Deus, maior é o Senhor que te resgatou, maiores são as promessas do Senhor sobre a minha e a tua vida. Sem fé, todos os recursos e preparos são insuficientes. Aqueles homens poderiam ter até feito, depois de todo aquele relato, ter falado, mas a gente pode fazer de tal forma, ou então a gente pode fazer de outra forma. E a palavra de Deus também nos mostra, nós já estamos, esses homens, eles se esqueceram de Deus. Eles não entraram porque eles não creram em Deus. Então todo o recurso, todo o preparo, sem crer no Senhor, é nulo. Não tem valor algum. Não deixe que a sua fé esmoreça, venha esmorecer diante do Senhor. E para finalizar, todos nós precisamos deste mesmo espírito que houve em Calebe. Como eu disse, não somente para nós, para alcançarmos a promessa, mas para nós edificarmos o nosso irmão. Para nós edificarmos aquele que está ao nosso lado. Nós precisamos andar juntos. A palavra de Deus nos mostra o melhor símbolo que nós vemos sobre a igreja. O pastor Douglas tem falado muito sobre a unidade. É que o corpo são membros que são interdependentes. E ele citou, olha, não tem como, por exemplo, o seu fígado está ruim, e o pulmão fala, eu estou bem, para mim tudo bem, se é o fígado, o problema é dele. Não é assim. Todo o teu corpo sente quando algum órgão está doente, debilitado, e eles vão trabalhar para que haja resistência, para que o seu organismo possa lutar. Então é exatamente dessa forma, quando nós vemos Calebe, todos nós temos que ter esse mesmo espírito. Meu irmão, vamos continuar. Meu irmão, vamos em frente. Eu preciso edificar a tua vida, você precisa edificar a minha vida, e todos nós devemos dizer, vamos, possuamo-la animosamente, porque certamente prevaleceremos. Nós precisamos ter esse espírito em nós, para continuar fazendo a obra do Senhor. Nós vamos orar ao Senhor, vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Que Deus fortaleça o teu coração, o meu coração, que Deus faça esta obra que somente Ele pode fazer. Nós queremos interceder, nós queremos dizer esta palavra, não uma palavra de encorajamento humano, mas na palavra de Deus, não desista, não coloque os teus olhos na circunstância, não coloque os teus olhos naquilo que você acha que é impossível, é difícil. Continue crendo no Senhor e nas promessas de Deus. Tá.
O pastor José Roberto pede oração para 2 irmãos em Cristo que estão enfermos, Aldinei e Luiz. Nós vamos também colocar diante do Senhor nessa última oração. Mas, sobretudo, eu quero dizer à igreja, persevere, continue trabalhando. Se em algum momento você teve dificuldades e olhou para baixo e se esqueceu da promessa, e, sobretudo, além de esquecer da promessa, esqueceu do Deus Todo-Poderoso, é momento de você colocar a vida diante do Senhor, é momento de eu colocar a vida diante do Senhor, para que Deus fortaleça a nossa vida, para que Deus nos leve, porque com toda certeza, a promessa que Ele fez, Ele cumprirá. Nós temos que ter fé no Senhor, nós precisamos perseverar nesta obra de Deus, amém? Nós vamos orar ao Senhor. Senhor amado, nos colocamos em Tua presença, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, porque assim como diz o apóstolo Paulo, nós cremos, ó Deus, verdadeiramente que tudo quanto foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos perseverança, possamos a cada dia perseverar neste caminho, confiando no Senhor. Senhor amado, não basta nós simplesmente olharmos para a Tua palavra, olharmos para o erro destes homens, ou o acerto também de Caleb e Josué, e outros tantos que andaram nos Teus caminhos, é necessário que verdadeiramente coloquemos a vida diante de Deus, para que o Senhor opere uma obra poderosa. Ó Deus, se tornaria muitas vezes um romance, se tornaria uma história, mas nós cremos em Tua palavra, nós cremos que Deus tem poder para realizar em nossa vida, tem poder para realizar nos dias atuais, em qualquer circunstância, mesmo no momento mais difícil. Não há quem possa deter a mão do Senhor. Oh Deus, nós cremos que a mão de Deus não está encolhida, mas ela está estendida para abençoar, para dar vitória, para levantar, Senhor. E nós sabemos que estamos observando a Tua palavra, sabendo que, ó Deus, nós colocando o nosso coração em Tua palavra, observando os Teus caminhos, crendo no Senhor, nós seremos vitoriosos. Nós clamamos a Ti, que Tu venhas nesta noite restaurar, levantar, edificar aquele que está abatido, aquele que olhou para a circunstância, olhou para a dificuldade, olhou, ó Deus, para o tamanho do inimigo, para a circunstância que, ó Deus, esses homens também viram, Senhor. Nós clamamos ao Senhor, levanta para a glória do Teu nome, Senhor. Não há enfermidade, Senhor, não há pandemia, não há luta, não há adversidade maior do que o nome do nosso Deus, maior do que o nosso Deus, porque o nome do Senhor é quem o Senhor representa, o Todo-Poderoso. Nós sabemos, Senhor, que não há adversidade, Senhor, que possa fazer o Senhor calar, que possa fazer o Senhor, ó Deus, não mover a Tua mão, Senhor, mas nós sabemos que tudo está diante de Ti, e se nós crermos no Senhor, ó Senhor, ainda que haja, Senhor, ó Deus, tamanha luta, Senhor, não há, ó Deus, algo que o Senhor, não há nada que o Senhor não possa fazer, mas o Senhor é poderoso para completar esta obra. O Senhor é poderoso para desfazer o mal, o Senhor é poderoso para dar a vitória. Em nome de Jesus nós repreendemos toda obra maligna, eu repreendo todo espírito, ó Deus, que quer enfermar o corpo, enfermar a mente, enfermar, Senhor, ó Deus, a fé em Cristo. Eu repreendo em nome de Jesus, para que esteja são diante de Ti, para que esteja, Senhor Deus, de pé diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu vou subir, eu vou prosseguir, eu vou fazer a Tua obra. Nós clamamos a Ti, restaura para a glória do Teu nome, Senhor. Nós pedimos ao Senhor, dá-nos este Espírito, que nos, ó Deus, não nos faz olhar para a dificuldade, não nos faz olhar, Senhor, ó Deus, para aquilo que está à nossa frente, ó Deus, mas é o Espírito que nos faz olhar somente para o Senhor. Este Espírito que fortalece a nossa vida, este Espírito que nos coloca de pé. Ó Deus, diz a Tua palavra, aquele que está em pé,
olhe e não caia, e é o mesmo Senhor que nos coloca de pé, Senhor, e nós clamamos a Ti, Senhor, que este Espírito renove, Senhor, renove a nossa vida, Senhor. Nós clamamos ao Senhor, a toda uma jornada, Senhor, a uma caminhada diante de Ti, e nós clamamos ao Senhor, renova a nossa vida para a glória do Teu nome, Senhor. Nós queremos avançar, nós queremos prosseguir, nós queremos fazer a Tua obra, e nós clamamos a Ti. Dá-nos força, dá-nos poder, Senhor. Tu tens exortado desta forma, ó Deus, como Moisés disse, continuem, perseverem, tenham ânimo, porque, Senhor, essa caminhada, muitas vezes nós estamos diante de lutas, Senhor, muitas vezes difíceis, mas nós sabemos que o Senhor está conosco. Nenhum momento o Senhor falhou, porque o Senhor não tosqueneja, o Senhor não dorme, os Teus planos não podem ser frustrados. Nós confiamos em Ti, ainda que sejam muitas as lutas, Senhor, mas nós sabemos que o Senhor tem cuidado da nossa vida, e nós clamamos, leva-nos para a rocha, Senhor, que é mais alta do que nós, Senhor. Leva-nos para o alto, Senhor. Nós precisamos estar neste caminho alto, junto de Ti, Senhor, para não olhar as dificuldades, Senhor, mas dá, Senhor, ó Deus, uma palavra boa, uma palavra, Senhor, que levanta, Senhor, o abatido. Nós clamamos a Ti que sejam boas as nossas palavras para edificar o nosso irmão, para edificar aqueles que estão ao nosso lado, para edificar, ó Deus, o nosso pastor, para edificar aqueles que têm trabalhado, Senhor. Nós clamamos a Ti. Dá-nos esta palavra, Senhor, que teve Caleb, Senhor. Nós queremos ter esta palavra cada dia em nosso lábio, em nosso coração, Senhor. E, ó Deus, nós sabemos que não há valor da boca para fora, Senhor, mas nós clamamos a Ti, Senhor, que seja, ó Deus, o fruto de uma obra que o Senhor tem feito a cada dia, Senhor, transformando, dando entendimento, dando razão espiritual, Senhor. Nós clamamos a Ti. Colocamos, ó Deus, diante do Senhor aqueles que estão passando por lutas e pedimos ao Senhor, dê a vitória para a glória do Teu nome. Fortalece, Senhor, para que, ó Deus, neste momento de adversidade, estejam firmes na Tua presença, estejam dizendo que o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Apresentamos diante de Ti estes irmãos em Cristo, que nos pede o pastor José Roberto, estende a Tua destra, Senhor, para curar esta enfermidade. Nós clamamos a Ti, repreendemos a enfermidade em nome de Jesus e pedimos ao Senhor, fortalece estas vidas. Apresentamos diante do Senhor também, ó Deus, a nossa igreja, aqueles que estão enfermos. Clamamos ao Senhor, cura a enfermidade para a glória do Teu nome. Também, ó Deus, queremos agradecer, ó Deus, por todos aqueles que nós pedimos e o Senhor estendeu a Tua mão. Nós agradecemos ao Senhor, nós glorificamos o Teu nome. Tu és fiel, Senhor, Tu és poderoso, Tu és, ó Senhor, justo, Tu és tremendo e nós Te glorificamos porque Tu realizaste, ó Deus, neste momento que muitos, ó Pai, estão sem esperança, muitos estão, ó Deus, sem entendimento. Nós sabemos que o Senhor está acima de toda essa dificuldade e sabemos que o Senhor tem agido e por isso nós glorificamos o Teu nome, Senhor. Nós, ó Deus, intercedemos pedindo, ó Deus, pela vida do Teu servo que tem um cajado, pastor Douglas. Abençoe o Teu servo, guarde, sustente, ó Deus, e abençoe o lar do Teu filho poderosamente. Nós clamamos a Ti, Senhor, e que o Senhor continue usando o Teu servo dia a dia para nos instruir em Teu caminho, Senhor, e que sejamos vidas que possam edificar a vida do Teu Filho, Senhor. Pedimos ao Senhor por cada pastor, presbítero, todos os oficiais que têm trabalhado, Senhor, que sejam renovados, Senhor, pelo Senhor que pode renovar, o Teu Espírito que é renovador, Senhor, o Teu Espírito que é como um bálsamo, Senhor, que pode curar, que pode libertar. Nós clamamos a Ti, renova para a glória do Teu nome, Senhor, e dá-nos, ó Pai, dias de bênção em Tua presença, porque sabemos que, ó Deus, ainda há muito trabalho a realizar, Senhor, grande e extensa é a obra, e nós pedimos ao Senhor,
poder, força para realizar a tua obra, Senhor. Te bendizemos por todos aqueles que têm trabalhado em tua casa, que têm realizado a obra do Senhor. Nós glorificamos o teu nome e nós sabemos que em Cristo todos nós somos recompensados, porque diz a tua palavra que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam, e nós te bendizemos por isso. Estende a tua destra, Senhor, nós pedimos a ti para dar a vitória, aquilo que nós temos colocado em tua presença. Pedimos ao Senhor, nos abençoe poderosamente. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, Jesus. Vamos encerrar louvando ao Senhor, louvar esse Deus poderoso que fez com que Josué e Caleb entrassem na terra. Ele faria também com que toda aquela geração entrasse, mas eles não creram. Mas a geração seguinte entrou com Josué e Caleb. Vamos louvar o nome do Senhor, esse Deus todo-poderoso, amém? Este hino, creio que Caleb já devia cantar. Com Cristo à frente, com o Senhor à frente, nada nós vamos temer. E Ele vai nos dar a vitória. Que o Senhor seja sempre o seu estandarte, a sua bandeira. Nós nos despedimos na paz do Senhor.